Bom dia a todos vocês, meu nome é Rosalva, estou à disposição ali no Núcleo de Gestão e Planejamento, não é? O núcleo aqui no PLUC, e vocês estão de parabéns. Bom dia! Bom dia! Ah, vocês estão aí, né? Falaram baixo. Então, Rosalva Portela, que falou agora, coordenadora executiva do PLUC. Eu sou Viviane, vocês podem me chamar de Vivi. Faço parte do Fórum das Juventudes da Grande BH, trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, tenho todo um trabalho na arte também com um coletivo de mulheres negras, chama Coletivo Negras Autoras. E estou aqui hoje, fui convidada pelo Desembola na Ideia para trocar essa ideia com vocês, com essa galera que está aqui na mesa. Quero apresentar para vocês o Gilbert também, que é intérprete de Libras, que todo o debate que a gente faz no Desembola é inclusivo e é importante que a gente consiga acessar várias linguagens. Galera do fundão está enxergando a mesa, tranquilo? Vocês estão ouvindo bem? Vocês sabem o que vocês vieram fazer aqui? Não? Quem sabe, quem acha, o que vocês vieram fazer aqui? Oi? Bom, um debate, boa. Um debate sobre o quê? Bom, as vozes ficaram meio perdidas aí, né? A gente vai debater sobre a importância da arte no processo educativo. Beleza? Então, para a gente começar essa discussão sobre a cultura, a arte e o papel de transformação social, eu convido o Eduardo de Jesus. O Eduardo, ele é graduado pela PUC Minas, tem mestrado em comunicação e doutorado em artes na USP. Ele é professor titular do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Suas pesquisas estão focadas na relação entre as imagens em movimento e as espacialidades, tanto aquelas acionadas pela presença da produção audiovisual nos espaços expositivos típicos do domínio da arte contemporânea, quanto as formulações políticas da produção no espaço construídas pela produção audiovisual contemporânea, nacional e internacional. Então, Edu começa com esse debate para a gente. Ei, gente, bom dia. Quando a Cris me convidou para vir conversar com vocês, ela dizia dessa relação da arte com a transformação social, né? Muitas vezes a gente fica olhando para a arte como uma coisa muito distante da vida, muito como se estivesse atrapalhando a gente a viver, ou como se fosse uma coisa muito distante das formas com que a gente vive no dia a dia, na vida cotidiana. Tem uma frase de um artista chamado Robert Fililow, que ele fala assim: a arte é aquilo que faz a vida ser mais interessante do que a própria arte, né? Então, quando a Cris me fez esse convite, eu fiquei pensando de falar desse lugar que a arte ocupa, não essa arte que está no museu, que está totalmente fechada, separada, apartada da vida cotidiana, mas essa forma, digamos, da experiência estética, né? Essa experiência estética que está difundida em todos os lugares, em todas as esferas da nossa vida. É essa experiência estética que transforma, né? A gente pensa que a experiência estética é como... Imagina uma coisa que está vindo assim, toda arrumadinha, linear assim, e de repente interrompe, né? De repente aquilo ali desloca a gente do lugar onde a gente está. Isso é o que é a experiência estética. E ela pode ocorrer das mais diversas formas, nos mais diversos lugares, inclusive no mundo da arte. Então, quando eu já vi o vídeo que vocês vão assistir depois, no vídeo isso fica bem nítido, né? Tratando de dois projetos, eu esqueci o nome, o Arte na Espera e o Desembola. O Arte na Espera que Tereza atua e o Desembola que é nesse espaço que está acontecendo aqui. E o que a gente vai fazer nesses projetos para pensar uma ideia de transformação social pela arte é pensar que a arte pode abrir outros possíveis. Pensa no mundo do jeito que ele está agora, nessa crise econômica que a gente atravessa, digamos, uma espécie de embrutecimento das políticas públicas, né? Tem hora que parece que tem algumas forças por aí que pensam que vão resolver as coisas a partir da violência, quando a gente acredita que a partir talvez da afetividade, da estética, é que a gente vai conseguir promover transformações mais profundas no mundo. A partir dessa ideia de que a experiência estética, ela interrompe o nosso cotidiano e coloca a gente num outro lugar.
Quando a gente chega nesse outro lugar, a gente começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Então, esses dois projetos, tanto o Desembola na Ideia, quanto o Arte na Esfera, né? Esses dois projetos, eles vão lançar mão do repertório da chamada psicanálise, né? Para poder trabalhar com isso e para poder trabalhar com essa ideia de uma transformação social a partir do sensível. Pensa assim, tem uma parte da gente que é totalmente ligada ao inteligível. É isso que a gente compreende, que a gente fala, você entendeu? A gente fala, eu entendi, com os sentidos que a gente tem e tudo mais, com o intelecto, com a inteligência. Tem uma outra parte das formas que a gente conhece o mundo, que a gente conhece a partir do sensível, dos nossos sentidos, né? E que tem hora que essa parte do sensível, ela não é ligada ao inteligível, ela é uma hora que parece como se a gente se soltasse, né? A gente ficasse livre para poder, com o nosso corpo, né? Dentro dos contextos que a gente atua, que a gente experimenta, que a gente vive, a gente conseguir deslocar a experiência cotidiana para poder pensar numa experiência estética. Talvez aí esteja a transformação. Digamos que na história isso tem um certo lastro, né? São vários momentos na própria história que tiveram essas produções artísticas ligadas a uma transformação social. A gente aqui no Desembola, há um tempo atrás, a gente pegou uma proposição de um artista argentino chamado Vitor Grippo. Bom, assim como no Brasil, na Argentina também teve uma ditadura sanguinolenta, horrorosa, que matou um monte de gente, e junto com uma crise econômica muito feroz, né? E isso fez com que desmobilizassem algumas bases políticas, né? Especialmente os sindicatos, os trabalhadores. Isso no contexto dos anos 70, da década de 70. O Vitor Grippo, esse artista argentino, infelizmente já falecido, teve uma época que ele propôs uma obra de arte inserida no contexto dos trabalhadores, junto com eles, de forma coletiva e comunitária, a construção de um forno. Então, ele juntou com os trabalhadores, acertaram o material, constituíram o processo de construção do forno para fazer pão coletivamente para todo mundo. Tem gente que fala, até os meus alunos na universidade, tem hora que falam comigo, pô Edu, mas isso aí é arte. O cara vai lá fazer um forno com as outras pessoas. Bom, lembrando da frase lá do Fililou, né? A arte é o que faz a vida da gente ser mais interessante do que a arte. Todos esses processos de coletivos, comunitários, que são atravessados por um trabalho que vai se fazer a partir das afetividades que são colocadas ali, isso está no campo da arte, está no campo da estética e, sobretudo, no campo da experiência estética. Isso que, como eu disse, que desloca a gente no cotidiano. Então, quando o Vitor Grippo fez esse forno, ele fez uma espécie de praça do forno. Então, os caras ficavam lá fazendo pão, né? E claro, na hora de fazer pão, me ajuda a amassar o pão aqui junto comigo, pega a lenha ali, acende o forno, e nesse momento várias conversas começam a acontecer e emergem questões, as pessoas conseguem se mostrar, né? Ultimamente, a gente tem pensado que a estética e a política compartilham do mesmo lugar, elas estão no mesmo ponto. Ambas, tanto a estética quanto a política, servem para compartilhar ou para partilhar, né, o sensível. Né? Cada uma usando as suas estratégias. A política vai usar determinadas estratégias e a arte vai usar outras, mas elas são irmanadas por esse desejo de transformação. Então o forno é um desses exemplos. Ainda deslocando da Argentina para o Brasil, a gente poderia também pensar nos anos 70, numas experiências que aconteceram no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? Coordenadas por um mineiro, hoje em dia já é um senhor mais velho, chamado Frederico Moraes, que fazia umas atividades no domingo, chamava Domingos de Criação. Como é que eram essas atividades no domingo? O museu ficava fechado, ninguém entrava. Tudo acontecia fora. Um conjunto de atividades de ordem lúdica e sensível que juntava aquelas pessoas que apareciam ali na hora, né? Várias atividades que em alguns momentos elas estavam ligadas a processos artísticos, em outros momentos elas não estavam. Eram só proposições ligadas ao sensível, como se fosse um lugar que a gente pudesse viver experiências diferentes dessas que normalmente a gente já vive no nosso dia a dia. E aí é que está, talvez, o mote, né, que de uma certa forma motiva tanto o trabalho aqui do Desembola, quanto o trabalho com a Tereza, né? Eu não lembro o nome. Arte na Esfera. Na Arte na Esfera, né? Ou seja, é um modo de abordar a partir de oficinas, workshops, atividades, procedimentos, estratégias, para que a partir dali a gente consiga produzir
ou experimentar formas diferentes da experiência estética. E aí isso abriu o nosso sensível para, a partir daí, a gente começar a ter uma espécie de consciência política do lugar que a gente ocupa e das formas com que a gente pode atuar, transformando a própria vida social a partir da gente, né? Então, esses dois projetos, né, tem um outro também, tem uma outra experiência antiga que aconteceu nos anos 80, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, que chamava Cultura em Ação, né? Então, eram vários artistas, arquitetos, jardineiros, pessoas da comunidade que se conectavam entre elas, né, e começavam a atuar em alguns bairros, em alguns lugares da cidade, chamando as pessoas, convocando essas pessoas para atuarem juntas, no sentido de mudar as formas da cidade. Isso acontece muito, né, quando a gente vê um picho na rua, né, quando a gente experimenta alguma coisa, talvez ordinária, que acontece ali, e como é que isso pode provocar uma alteração no modo com que a gente pensa os possíveis que organizam o mundo, né? Tem hora que a gente pensa assim, nossa, o mundo está tão poucos possíveis no mundo, parece que está tudo tão fechado, onde será que é o nosso lugar, como é que a gente vai fazer para sair, né? Transformar as condições que a gente atua, ou os nossos próprios lugares, né? Um dos modos de pensar nisso é a partir dessas formas de interpretação ou de inserção no mundo da arte, para pensar que por ali tem muitos possíveis que estão abertos para a gente atuar, né? Por aqui, né, no Desembola, a Cris depois vai falar disso com um pouco mais de... Eu já atuei por aqui no Desembola uma época, atualmente não mais. A Cris depois vai detalhar isso mais um pouco, mas as oficinas são organizadas nesse sentido. Então, oficina de desenho, oficina de gastronomia, oficina de jardinagem, todas essas vão partir desse momento de assim, bom, vamos compartilhar alguma coisa juntos, né? Vamos fazer uma alteração no jardim, vamos plantar ervas, e a partir disso, que tem hora que está muito distante do universo da arte, né? Muito distante, plantar ervas comestíveis. Quando a gente pensa nessas atividades, tem umas que a gente pensa assim, nossa, mas isso é a mesma coisa que eu faço na minha casa, ou é a mesma coisa que minha tia faz na horta da casa dela. Sim, são as mesmas coisas. Mas quando a gente está junto e quando isso está ligado a uma série de outros procedimentos, ou de pessoas que a gente não conhece, que a gente vai conhecer na hora, digamos que tem uma potência de expansão nisso, que faz com que a gente possa despertar para algumas outras situações e conseguir compreender esses novos possíveis que vão se abrir, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar, especialmente nesse contexto que a gente vive agora, os museus, as salas de exposição, as galerias que estão nessa cidade, elas trazem formas de arte que são consolidadas e que estão aí e que a gente pode ir lá e usufruir delas, né? A gente pode experimentá-las. Não só pode como deve, isso vai ampliar o repertório, vai abrir para outros universos. Mas, sobretudo, pensar que a grande arte, a coisa mais importante da arte, ligada ao sensível, né? Essa forma de elaborar o conhecimento a partir do sensível e não do inteligível, está nessas experiências estéticas que, de uma certa forma, interrompem. Sem esquecer, né, que a própria questão da arte e das questões políticas atravessa, por exemplo, até o próprio mundo da cultura pop, né? Quando a gente vê uma sequência de videoclipes, por exemplo, tanto o videoclipe de Jay-Z com Beyoncé, quanto o videoclipe de Gambino, né? A gente percebe que tem uma proposição política forte ali, de ordem estética e ligada aos meandros da indústria midiática. Então pensa assim, bom, é um videoclipe que é feito para divulgar uma música, assim como os videoclipes tradicionais, só que junto com isso tem uma espécie de confronto político, né? de abertura de horizontes em relação às questões do racismo, do feminismo e assim por diante. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que assim, é como se tivesse uma espécie de ampliação do campo da experiência estética, inclusive absorvendo isso que circula pelo próprio universo midiático, que em alguns momentos ele parece ser muito opressor, em outros momentos ele pode ser super libertário, né? Pensar no videoclipe da Anitta, né? Aquela bunda lá toda cheia de celulite, essa é uma coisa que oprime fortemente as mulheres, né? O videoclipe da Beyoncé lá dentro do Louvre, né? Todas as pinturas que ela dança na frente são pinturas raríssimas que retratam negros, né?
A história da arte ela foi construída por homens brancos europeus. E eles, naturalmente, fizeram o que normalmente vem sendo feito no campo da história, que é apagar tudo aquilo que é diferente. Ou seja, os pretos, as mulheres, né? Então a gente pensa que muitas mulheres ocuparam lugares importantes na história da arte e são frequentemente apagadas por esse gesto. Quando a Beyoncé faz um videoclipe como aquele, ela está dando ênfase numa questão histórica de longa data, né? Essa questão do racismo ela está atravessando, infelizmente, a nossa história de forma brutal desde muito tempo, desde a própria constituição de um museu importante como é aquele do Louvre. Então, pensar que a experiência estética, ela também está circulando, a experiência estética ligada às questões da política, ela também está circulando no circuito midiático, ela também está ligada a essa própria história. E isso, de uma certa forma, une esses dois universos em função de uma ideia, né, do sensível e das questões políticas que podem emanar daí. Tá bom? Obrigado. Salve, Edu, muito massa. Tudo que você traz aqui para a gente pensar, né, sobre a importância da arte como meio de transformação. Para a gente continuar essa conversa, eu vou chamar então a Tereza Portes para falar um pouco da experiência no Arte na Espera. A Tereza é graduada em licenciatura plena em Artes Plásticas pela Escola Guinhar, na Universidade do Estado de Minas Gerais, especialista em Educação, área de arte e educação no Instituto de Educação de Minas Gerais, professora da Escola Guinhar, na Universidade do Estado de Minas Gerais, coordena o Instituto Undió, organização sem fins lucrativos, e pioneira no oferecimento de oportunidades artísticas a crianças e adolescentes que vivem em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Acho que vou falar em pé também. Fala, porque senão o povo lá do fundo não vê. Fica sem graça. Ui. Gente, bom dia. Estou muito feliz, né, de estar participando desse vídeo, muito honrada, né, de estar aqui. E eu venho falar um pouco do projeto Arte na Espera, né, que vai passar no vídeo, que é uma parceria, né, da Escola de Medicina, da UFMG, com a UENG, que é onde eu dou aula na Escola Guinhar, e com o Instituto Undió, que é uma ONG que eu coordeno, né. É um projeto que já acontece, o Janela da Escuta, há muitos anos na Escola de Medicina, e eles me convidaram para implantar um projeto de arte dentro da sala de espera. E aí, esse projeto começa até a Olivia, que está aqui, que é professora que foi minha primeira estagiária do projeto, né? Fiquei super feliz de encontrar ela aqui. Então, a gente desconstrói aquele ambiente formal, né? Toda sala de espera tem aquele sistema das filas de ônibus, né? Todo mundo enfileirado vendo televisão. Então, a gente desconstrói aquele ambiente, né? Faz as cadeiras em círculo e ali a gente acolhe o adolescente. Então, para a gente é muito importante o que o adolescente tem para dizer, né? É ele que é especialista, né, dele mesmo, que está ali para contar um pouco da sua história. Então, a gente tem um trabalho que é essa sala de espera transformada em arte, né? Então, a gente acolhe todos os adolescentes que vêm, tanto do sistema socioeducativo, que vêm de outros lugares de Minas Gerais, que vêm do estado inteiro, para se tratar. São problemas variados, desde problemas psíquicos, problemas de violência, doenças crônicas, são assuntos variados ali dentro. Então, a diversidade é muito presente ali dentro. Então, ali a gente constrói as atividades, né? E a gente participa de uma equipe, né, interdisciplinar, que são médicos da Escola de Medicina, psicólogos, estudantes de arte, estudantes de medicina, da graduação, estudantes de psicologia, e ali a gente constrói um conhecimento juntos com os adolescentes, né? Pensando nisso, né, que não é uma sala de espera para encher tempo, né? A gente não está ali para fazer artesanato, a gente não está ali porque a tendência é chegar, né, esse tipo de um lugar de distração, né? Então a gente está ali para a gente construir juntos, né? Pensando que a arte é um lugar, acho que o Edu falou isso bem também, que a arte é um lugar que, se a gente, por exemplo, uma pergunta para vocês, se vocês acham que a pessoa que tem só técnica faz arte, né, que sabe desenhar bem, sabe, não é? Quem acha que é só técnica? Ninguém respondeu, que bom.
Porque é técnica, é habilidade de desenhar, é a técnica que você vai aprender para desenvolver aquela habilidade, é emoção. E se você não tiver emoção também, você não vai fazer um bom trabalho, né? Você precisa de pesquisar, descobrir como que faz, né? Então é um conjunto de fatores que faz a arte acontecer, né? Então isso é muito importante para a gente trabalhar dessa forma, né? Que os adolescentes tenham a chance de se autoconhecer, de se descobrirem na hora que eles estão fazendo arte, né? De descobrir. Eu tenho um caso que eu acho ótimo, não sei se dá tempo de contar, que a gente estava discutindo numa conversa com os adolescentes, que eles estavam fazendo muito desenho copiado, né? Todo mundo só copiava, que era um território seguro, porque aí ele não iria arriscar, né? Eu vou copiar a boquinha assim, um olhinho assim, que aí todo mundo gosta, ninguém te questiona, ninguém fala se é feio, se é bonito, porque a gente não está falando de beleza, né? E aí a gente caiu numa discussão de estereótipo. E eu fui falando com eles, falando, gente, será que isso realmente é válido, a gente copiar? Será que isso tem importância, né? E comecei a cutucar eles, contei um caso, uma história de uma menina que criava e que foi cortada as possibilidades dela, né? Podadas as possibilidades de criar. E que como que a cópia passou a ser um território seguro para ela, porque ela não tinha mais coragem de se expressar. Aí foi bonito porque um dos meninos falou assim, e por que eu faço um curso de culinária, e por que lá na favela a gente usa milho, no curso de culinária tem que usar champignon? Olha como é que eles começaram a levar, né, assim, questionar. E a outra falou assim, e por que eu sou negra e eles falam que o meu cabelo é duro? Né? Eu falei, seu cabelo é duro? Ela falou, é isso que eles falam. Eu falei, será? Pega seu cabelo, tira do cabelo. Ela arrancou o fio, eu falei, tirei o meu, cada um tirou o seu. E nós pusemos aquele tanto de fio de cabelo na mesa e começamos a falar. Gente, que absurdo! E aí partiu para um outro questionamento. Cabelo duro aqui? Duro é isso aqui, ó. Bate aqui. E aí começamos a entrar numa conversa assim, profunda, que veio a partir da arte, que veio através de um questionamento de questões deles, né? E da vida deles, né? Dos meninos. Então, acho que é importante a gente pensar nisso tudo, na arte como um todo. O que a gente quer com a arte, o que a gente faz, o que a gente pode descobrir, possibilidades, né, de reflexão, de refletir sobre a própria vida, de se colocar no trabalho de arte, ter coragem, né, de trabalhar ali com um trabalho pessoal, de fazer um trabalho pessoal que não seja artesanato, que não seja cópia. Então, isso eu acho que é transformador, né, na vida da gente e na vida de cada adolescente. O projeto Arte na Espera, vocês vão ver, né? Foi um nome escolhido pelos próprios adolescentes, né? Então a gente tem essa construção o tempo inteiro, escutar o que o adolescente tem para trazer e como que a gente pode trocar e construir juntos, né? Esse nome foi escolhido por eles, o projeto existe, o Arte na Espera dentro do Hospital das Clínicas existe desde 2013, né? E numa tentativa de avançar, né, com esse projeto de conseguir uma abertura para a cidade, ele também tem uma raiz no Brota, que é um projeto que acontece lá no CRJ, né, que não é o Arte na Espera, mas é um braço do Arte na Espera que chega até lá, né, que é essa vontade do adolescente ocupar a cidade, né, e através da arte. Tá? Valeu, Tereza. Esse espaço aqui, o Núcleo das Juventudes, funciona o Desembola na Ideia. Vocês conhecem esse trabalho do Desembola na Ideia? Não? Então, para falar um pouco para a gente, tanto do trabalho do Desembola quanto sobre o documentário que a gente vai ver daqui a pouco, eu convido a Cristiane Ribeiro. Ela é psicanalista da equipe do Desembola na Ideia, graduada em Psicologia pela Newton Paiva, especialista em práticas socioeducativas pela PUC Minas, especialista em inventividades socioculturais em periferias pelo Instituto Maria João Aleixo, do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, e mestranda em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência pela Faculdade de Medicina da UFMG. Muita coisa, né? Vocês verem. Bom dia, gente. Desembola na ideia. Todo mundo sabe o que é desembolar? Não? Não é bom quando desembola? É bom?
Bom, é um prazer estar aqui, um prazer o convite da IC. Esse documentário, eu acho que traz aqui projetos onde a ideia é desembolar mesmo, e a gente acredita que é trocando ideia, é conversando, é acolhendo o que vocês trazem, da forma que vocês trazem, né? Porque está cheio de adolescentes aqui, é esse o público que a gente trabalha nesses projetos que vão ser apresentados aqui, e é um convite, assim, é um convite a falar, a conversar. Né? O Eduardo falou, descreveu um pouco do Desembola na Ideia. A gente tem alguns ateliês ou oficinas, né, de arte, e aí música, né? E aí a música é o funk, é a pegada da letra, da batida, com toda a sua ostentação, com todos os seus proibidões, né? Assim, que através, é só falando disso, é só a gente escutando e podendo acolher isso que vocês trazem, né? Assim, que a gente consegue conversar sobre isso. Então todo o espaço aqui é nada mais, nada menos do que uma desculpa para a gente trocar ideia e desembolar o que embola, né? Assim, embola e acontecem coisas na adolescência, né? Assim, a gente dá umas piradas de vez em quando. Parece que os adultos, né, tem uma amnésia assim, da própria adolescência, e aí fica muito difícil, né, essa interlocução assim, com os professores, com os pais, e aí fazem-se as tribos, né? Eu acho que o desembola acontecer num espaço como é o do PUC Minas, eu acho que é político, assim, né? O Eduardo usou muito a palavra política. Vocês aí do fundão, quem é que faz política aí? Ninguém? Ninguém faz política aí? Não? Quando tem um BO lá na escola e tal, fala, então, a gente vai ter que ir lá trocar uma ideia com a coordenação, chamar a professora para conversar, não sei o que, isso não acontece? Acontece? Para dar uma negociada com a mãe e falar, então, mãe, aquele R$10 para cortar o cabelo no final de semana vai ter que virar 15. Rola? Rola? Ah, então tô achando que todo mundo aí faz política, porque é isso. Né? Assim, política é a gente fazer alguma coisa para mudar alguma coisa que acontece com a gente. Né? Assim, todo mundo aí negocia alguma coisa na vida, não é? Dá alguma coisa, reflete, troca, né? Assim, então, é disso que a gente está dizendo. Né? Quando a gente traz a oficina, né, o ateliê de culinária aqui do Desembola, tem gente que sabe fazer alguma coisinha, né, assim, mas só precisa curtir comer, por exemplo, para participar. Por quê? Porque a ideia é só ser um motivo para a gente trocar ideia. Uma das atividades na culinária que faz maior sucesso, encher linguiça. Hã? Quem aí já encheu linguiça? Fica enchendo linguiça, não é? Conversando. É isso que a gente faz na culinária, encher linguiça. E fica, gente, num tempero e num cheiro que vocês não estão entendendo. Tá? A gente vai ver o vídeo, né? Assim, que eu acho que traz um pouco do que é, né? O que é a proposta. E aí a IC, Associação Imagem Comunitária, né, assim, eu acho que tem essa marca muito forte aí nesses projetos mesmo, de ser uma proposta muito verdadeira e honesta de escuta, né, que não é enquadrar o que vocês trazem dentro dessas caixinhas. Então você tem que pensar assim, você tem que fazer isso, você tem, não, traz, e aí a gente vê como é que dá para fazer de um outro jeito, né? A proposta de fazer da arte esse processo de transformação social é nesse ponto, assim, né? É de vocês de fato acreditarem que o jeito que vocês pensam, o jeito que vocês produzem, o jeito que vocês reivindicam as coisas, né? Assim, ele pode ser o jeito que de fato vai fazer o espaço que vocês tiverem ser melhor. E aí não importa se é em casa, se é na escola, se é na rua, né? Assim, se é, enfim, onde vocês estiverem. É a partir de vocês, é com vocês, e a gente está aqui nessa perspectiva de escutar mesmo, tá bom? Então eu acho que é um pouco isso a ideia do Desembola. Obrigada, gente. Vamos ver isso. O ruim do conhecimento é isso, que você descobre coisas demais que você não vai conseguir mudar sozinho.
E o MC, eu vou fechar minha fala aqui, ele tem uma fala que ele fala assim, que salvar o mundo por completo é uma tarefa muito grande, muito difícil para uma pessoa só. É quase impossível a gente salvar o mundo inteiro, mas existe salvar os mundos. Você salva o mundo de uma pessoa aqui, do outro mundo ali, e assim a gente vai causando essa revolução. E hoje eu estou aí, tentando trocar essa ideia com os moleques das quebradas que eu rodo, através do rap, através do som, através da poesia, através do meu corpo. Que o que o Chorão disse, né? Que existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Então, eu entendi que eu posso ser o que eu quiser ser sem precisar apelar para a pistola, sem precisar de descer na pista, no sinal, roubar um carro, como eu fiz muito. Só que é muito mais difícil para mim hoje. Que eu moro lá no Juliano, lá na Zona Norte, trabalho aqui na Zona Leste, e quando eu ia para o centro, eu estava envolvido e tal, isso gasta dinheiro, entendeu? E às vezes eu não tinha dinheiro, várias pessoas me patrocinaram, formei o ensino médio pelo EJA. Então, tipo assim, tem uma mãe que foi do tráfico também há muito tempo, ficou presa 4 anos, meu pai é morador de rua. Então, gente, nascer no inferno pode não ser a opção de ninguém, mas sair dele sim. E eu fiz a minha escolha de sair do inferno, sabe? O inferno da criminalidade, da droga. É ruim, mas eu aprendi muita coisa no crime, sabe? O crime me ensinou muita coisa. E eu tenho 20 anos e estou na luta para poder ser um psiquiatra, sabe? Estou no cursinho da UNA, estudando. Não sei muito porque eu me formei pelo EJA, para estudar eu tinha 11 anos de idade. Voltei a estudar no ensino médio, não fiz nenhuma amizade, porque eu não fui fazer amizade, fui para recuperar o tempo que estava perdido. Então estudei. E hoje eu estou aqui, graças ao livro. E só estou aqui também, pegando uma fala do Criolo, eu só estou aqui hoje por causa da minha capacidade de não se adaptar ao que estava posto para mim. Que a estatística conta com a minha morte. A estatística conta que eu vou ser mais um, que eu vou morrer por eu ser de onde eu sou, pelo meu perfil, pelas coisas que eu gosto, pelos lugares que eu frequento, sabe? Então, tipo assim, a estatística conta comigo, conta com a minha morte. E eu fiz a escolha de contrariar as estatísticas, entendeu? E é muito difícil, porque quando eu volto da universidade, por exemplo, os policiais da Rotan me param e abrem minha mochila e acham um livro, eu olho no olho do policial e vejo a revolta no olho dele, a frustração de encontrar um livro dentro da minha mochila. Porque ele queria encontrar uma arma, um quilo de maconha, não sei, um telefone roubado. Então, tipo assim, a gente vive nessa sociedade aqui em Belo Horizonte, eu falo pelo lugar que eu vivo. Eu gosto muito de orquestra, eu vou nos lugares, eu vou na orquestra, vou na Sala de Minas, vou no Palácio das Artes. Só que eu sinto que não é um lugar que foi feito para mim. Entendeu? E é isso, e eu tento levar os nomes da periferia. Igual um dia eu fui assistir uma orquestra do Coral Lírico de Minas Gerais, Palácio das Artes, eu levei um moleque da biqueira. Um moleque que nós vendíamos droga junto. Eu vi lágrimas saindo do olho dele e ele falou pra mim, seu mano, eu nunca senti isso. Sabe, eu nunca senti isso, o que esse tanto de instrumento junto pode fazer. Entendeu? Então ele escutou aquilo de lá e desde aquilo de lá ele ainda continua no tráfico. Só que a mente dele já mudou bastante. Entendeu? Quando alguém pergunta alguma coisa difícil pra ele, ele liga pra mim, aí Pedro, tal. Ele escuta André Bocelli. Entendeu? Então, tipo assim, isso aí é ser culto? Ser culto é frequentar o CCBB, frequentar o Museu Edmar de Paula. Não, eu acho que o meu objetivo com a periferia é entender que o moleque da periferia entenda que a questão de poder não é ter um áudio, nem uma XT, nem uma submetralhadora de 90 tiros. Tá ligado? Então uma mulher muito gostosa e tal. O símbolo de poder é você ter informação na cabeça. Porque quando você é informado, você não se sente diminuído diante de um cara muito rico. Você não se sente diminuído diante de ninguém quando você tem informação na sua cabeça, quando você tem inteligência, você sabe quem você é e o potencial que você tem. Então, eu uso muito isso, sempre estou com um livro, lendo, a polícia põe em mim direto, aí abre minha pochete, compro um livro, estou lendo um livro do Paulo Freire aqui, ó, Pedagogia da Autonomia e tal. Então, tipo assim, as pessoas olham pra minha cara, escondem o telefone, igual um exemplo. Quando eu fui pra UNA mesmo, estudar na João Pinheiro, várias vezes eu cheguei na universidade chorando. Subi na João Pinheiro, as pessoas correrem de mim, esconderem o telefone, segurar a bolsa, sabe, ir pro lado da viatura. Então, tipo assim, isso corta. E quando eu entrei dentro daquele lugar, com as minhas roupas, com o meu estilo, foi pior ainda.
Pior ainda, porque não tinha ninguém lá igual eu. Entendeu? Então, tipo assim, é bonito estar aqui e tal. Só que o foda é que daqui a pouco eu vou voltar pra minha quebrada e vou voltar com os meus manos lá, foram loló na pista, enrolou, correndo, entendendo, curió, vendendo. Vou trombar uns manos indo tirar a vida de alguém, descendo pro centro pra roubar, a polícia batendo nos outros. Tipo assim, é legal estar aqui, eu me sinto protegido aqui hoje. Só que tem um tanto de mano meu lá, de mano minha, que pode morrer agora, eu posso receber a notícia que eles morreram, sem conhecer o que eu conheci, entendeu? Então, eu fico muito triste quando as pessoas chamam a gente para lugares como esse, assim, para poder falar, e você fala uma coisa, a pessoa justifica. Um dia eu estava numa conferência que teve aí e tal, com o secretário de assistência social, eu falei uma fala lá, e o cara pegou e fez consertar minha fala, tipo assim, olha, o que o Pedro quis dizer foi isso. Aí eu gritei, falei, irmão, marquei. O que eu quis dizer foi o que eu quis dizer, deixa o que eu quis dizer ser dito aí, você vai ficar falando o que eu quis dizer, você está me tirando? Você está achando que eu não sei pensar? Você está achando que eu não sei raciocinar? Eu não sei expressar o que eu estou querendo dizer? Para com isso, entendeu? De ficar justificando o que o Jó fala. Então, as pessoas hoje, elas estão dando oportunidade para os jovens, e agradeço a vocês por terem pensado isso, só que as pessoas dão oportunidade para os jovens que querem consertar o que o jovem fala, tipo, diminuindo a nossa inteligência. Aí se deixar falar, eu falo pra caramba, gente. Mas tudo que você trouxe é muito massa. Assim, né, eu pelo menos tentando me recuperar aqui, voltar. Porque isso de a estatística conta com a minha morte é um negócio, né, gente? E é uma parada que eu inventei, que a Aura Carolina até anotou no seminário do Extermínio da Juventude Negra, somos denúncias vivas. Somos denúncias andantes. Quanto soco na cara que eu já tomei, eu tenho um coringa tatuado nas costas ou na perna. Toda vez que a polícia me pega, me regaça, me bate. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou uma denúncia viva. No ano passado mesmo eu fui preso dentro de um carro clonado. Eu sou da periferia. O crime está na minha porta. Às vezes eu preciso de um carro, preciso de um mano meu, ele me presta. Eu já representei com ele, já roubei muito carro com ele. Eu fui preso. Chegou na delegacia, eu fui espancado por um inspetor da Polícia Civil. Fiz a denúncia. No que eu fiz essa denúncia, um mano que me colocou aqui hoje, que é o Léo do Projovem, coordenador do Projovem, ele falou para mim, seu mano, você quer ser um mártir, prossegue com a denúncia. Você quer ser mais um ser humano que vive aí, prossegue essa denúncia. Então, tipo assim, as polícias vêm, matam, dá tiro, reboca a gente todo, dá soco na nossa cara, dá sacolada, dá choque. E eu não posso denunciar. Se eu denunciar, eu vou morrer. O Estado está sempre um passo na frente de nós da periferia. Eles acham, né, isso. E eu acho que a forma de eu vingar isso, sabe o que é? É jogando meu canudo de medicina pro alto, formando e envergonhando eles. Estando onde eles sempre quis que eu não tivesse. Porque eu fiz minha escolha. Eu não vou ser orgulho de nenhum sargento da Rotan, do lado de droga embalada, um carro roubado de novo. Eu não vou ser esse orgulho, eu vou ser orgulho da minha família, orgulho da periferia, formando medicina, sendo um bom médico e sendo um bom ser humano para a sociedade, passando essa informação para os moleques que estão no crime, mostrando para eles esse outro universo da arte, que a arte salva, o rap salva vidas, a música salva vidas e o seu abraço também pode salvar vidas, o seu sorriso, sabe, tipo assim, os relacionamentos das pessoas hoje não são mais toxic queen, ninguém toca mais ninguém fica olhando no olho de ninguém. Principalmente essa merda de telefone, a gente só fica fundado mesmo. Tem gente morrendo do seu lado e você não está vendo. Porque você está preocupado com o outro que está lá na Europa, que está lá em Londres, que está lá no Paraná. E às vezes eu estou aqui do seu lado morrendo e você não vê que eu estou morrendo, entendeu? Então vamos ficar mais atentos aos que estão do nosso lado. E é isso, eu tenho guerra contra o sistema mesmo, declarado até o fim. Não assino bandeira, não colo adesivo, não tenho partido, eu odeio político. A minha campanha que eu faço pelo ensino, pela educação.